Estamos de volta e acesse o nosso site www.istoemanaus.com.br. Bom, dentro das nossas dicas de gastronomia, recomendamos a Adega do Bernardino. A cozinha portuguesa ganha destaques com pratos deliciosos, vários pratos de bacalhau. E agora uma mistura perfeita, bacalhau à brasileira. É a união da gastronomia portuguesa com o tempero brasileiro. Mas a Adega do Bernardino não é só bacalhau. Você tem um cardápio variado. Também uma vasta carta de vinhos portugueses, chilenos, argentinos, espanhóis, franceses e italianos. Adega do Bernardino, Rua Pará 501 Vieira Alves, telefone 3584-4396, 9982-6814. Este é o novo endereço da melhor gastronomia portuguesa. E neste bloco vamos conversar com o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Bosco Saraiva. É só conferir. Nós estamos na Câmara Municipal de Manaus e a gente sempre fala, quando trago um assunto para vocês, pode ter certeza que esse assunto é pertinente e vai de encontro às necessidades de vocês. Hoje nós vamos falar de um trabalho novo, uma administração dinâmica, uma administração atual, que vem fazendo uma grande revolução dentro da nossa cidade. Nós estamos falando de Bosco Saraiva, que é o presidente da Câmara. Bosco, eu sei que esse seu meio, então, principalmente, é muito complicado, porque você lida com muitas pessoas, são muitas cabeças pensando diferente. Como é que está hoje o trabalho? Como é que está a aprovação dos projetos do prefeito na Câmara? Acho que, de uma forma geral, a Câmara se ouve bem. Nós já estamos caminhando para o final do ano, deste primeiro ano desta 16ª legislatura, e houve momentos de muita atribulação no país, e a nossa Câmara Municipal de Manaus pôde navegar em águas calmas aqui. O mês de junho foi uma prova do Brasil inteiro, muito conturbado, porém aqui a gente pôde caminhar. Se você me perguntar por quê, eu tenho a impressão que o resumo disso, desse trabalho, a prova final, vai se dar daqui a algum tempo. Ainda não foi possível fazer o resumo daquilo que houve em junho e por que do comportamento do povo aprovando a performance da Câmara Municipal de Manaus. Mas imagino que no início do ano, quando esses novos vereadores tomaram posse, eles já trouxeram consigo aquele sentimento que no meio do povo só explodiu em junho. Aí a Câmara chegou aqui e acabou com o auxílio paletó. Já não tem voto secreto. Abriu-se de forma absolutamente transparente para toda a população. Passou a receber o povo sem medo, sem problema, sem esconder nada. Mas isso aí é um marco, Bosco, na sua administração, porque até então as coisas eram tudo muito escondidas, as coisas eram tudo muito difíceis, o povo não tinha acesso, hoje tem. Mas eu não digo na minha administração, eu digo do conjunto desses vereadores. Eu aqui sou somente o condutor disso, somente o piloteiro deste barco. O piloteiro mesmo, não é nem o comandante. Ele é modesto. E portanto, acho que todos eles, de uma forma geral, contribuíram. Aí, logo nos primeiros meses, com essa coisa natural, o povo percebeu que estes vereadores remam ao seu favor. Os vereadores são, na sociedade democrática, no conjunto da política, eles são os membros da infantaria, eles estão à frente da linha de batalha, eles enfrentam os problemas, são os primeiros a enfrentarem os problemas. Então é fácil o povo perceber quando aquele vereador está desleixado ou quando ele está jogando a seu favor. E imagino que foi exatamente isso que aconteceu. Quando o povo percebeu isso, começou a, devagarzinho, com a pulga atrás da orelha, dizer, olha, parece que essa Câmara é boazinha. E foi sendo assim, nós chegamos aqui com imagino eu, que com este conceito. A gente percebe na rua, a gente sente na rua.
Eu ando muito na rua, eu sou um vereador de periferia, eu sou nascido e criado no Morro da Liberdade, minhas raízes estão lá, eu gosto muito de ir, vereador tem que fazer isso, eu vou todo dia para a rua conversar com as pessoas nos bairros da minha cidade, pela qual eu sou loucamente apaixonado. E, portanto, eu percebo que há uma aprovação para o conjunto dos vereadores da Câmara Municipal de Manaus. Bosco, a gente também viu que você criou um museu. Qual foi o objetivo maior desse museu e como é que surgiu essa ideia? Chegou até aqui a Câmara construída por grandes homens da história política. Na Câmara Municipal de Manaus, em 1884, houve reuniões para que os escravos de Manaus e do Amazonas fossem libertados. Quer dizer, antes da Lei Áurea, 4 anos antes da Lei Áurea, o Amazonas libertou seus escravos. E, portanto, nós podemos ver que grandes homens construíram a história da Câmara. Adriano Jorge foi um grande presidente da Câmara Municipal de Manaus, hoje o plenário leva seu nome. Vereadores que saíram daqui para o Senado, como Fábio Lucena, Jefferson Pérez, João Bosco Ramos de Lima, grandes vereadores que a memória não pode jogar no sótão de qualquer prédio. Não, eles têm que ser do conhecimento das crianças, do conhecimento dos jovens, do conhecimento da cidade. Nós não podemos jamais esquecer a bravura de Fábio Lucena, nós não podemos jamais esquecer a habilidade do senador João Bosco Ramos de Lima, nós não podemos deixar morrer a essência da atuação transparente, limpa e brilhante de Jefferson Pérez, mais recentemente. Portanto, e outros, eu cito esses 3 porque é um sem número de outros vereadores que passaram por aqui, que construíram a história. Josué Filho continua sendo um dos mais votados do pleito para vereador de Manaus, ainda meio garoto, foi presidente da Câmara Municipal. O governador Omar Aziz, que foi o primeiro presidente da Câmara a chegar ao governo do Estado pelo voto direto. Então, belíssimas passagens da Câmara Municipal de Manaus são necessárias que estejam expostas. E por isso a gente criou, num espaço que já havia aqui na Câmara, um saguão, uma coisa moderna, barato, muito barato, sem custos muito elevados, desenvolvido por arquitetos da Câmara, implantado por funcionários da Câmara, pesquisado por funcionários da Câmara. Portanto, isso nos deixa bastante satisfeitos, né? Ao contrário de ficar envaidecido, eu disse no dia que estávamos me entregando que eu fico comovido, porque é uma atitude simples, mas que resgata a memória. Tem que conhecer a memória da cidade. Parabéns, Bosco, pela sua iniciativa, porque é justamente isso que a gente bate bastante. Manaus, às vezes, é uma cidade meio sem história, mas que aos poucos já está tomando outros rumos e a gente está vendo prédios preservados, já está vendo lugares sendo tombados pelo patrimônio público e agora um museu na Câmara. Isso aí, para mim, foi de vital importância. O que nós temos lá? Nós temos a relação de todos os vereadores, todos os presidentes, a história da cidade de Manaus, centenas de fotografias da Manaus Antiga, a biografia com a história individual desses homens marcantes, homens e mulheres que por aqui passaram. Nós estamos compondo, nós temos objetos deles que nós vamos expor direitinho, nós estamos ainda com esse memorial montado. Já tem muita informação, mas eu tenho certeza que nós teremos muito mais. Podemos reconhecer e homenagear o Carlos Amit, do Baú Velho, que foi funcionário da Câmara, foi diretor-geral da Câmara, é responsável pela implantação, para grande parte dos setores da Câmara. Desse funcionamento se deve muito a Carlos Amit. Ele se foi esse ano e a gente pôde ter a oportunidade de batizar o salão lá com o nome de Carlos Amit, numa homenagem a um grande amazonense, a um grande manauara.